São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Campus Fidei. Eu sou o Rodrigo Mourão e hoje a gente está aqui para falar sobre direção espiritual. No último episódio, se você ainda não escutou, vocês tiveram a Paulinha Ângela falando com a Eliana Antunes e sobre a beleza, né? E hoje, dando continuidade, vamos receber uma outra pessoa aqui, também muito importante até na vida da missão, né? Tá aqui comigo a Bebel, membro da rede. Oi, gente. É minha estreia, por favor, tenham paciência. A estreia? Sim, a estreia, mas eu sou muito famosa, que até em casamento já fui pedida no podcast. É verdade. Seja muito bem-vinda, Bebel. Obrigada. E temos aqui com a gente, convidado de hoje, o Padre Aderson. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado. Olá a todos, né? Não sei que hora você está ouvindo isso, então Deus abençoe. E, bem, a gente está aqui para falar sobre a direção espiritual, né? E a gente quer esclarecer um pouco qual é a ideia da direção, algumas diferenças para outros tipos de condução que nós temos na igreja e até em qual perfil se encaixa, em qual perfil, né, quem é interessante procurar, se é para todo mundo, né? E assim, eu queria agradecer já de início os nossos colaboradores. Sem vocês, isso daqui não seria possível de ser feito, né? Ter os equipamentos, tudo. Então, muito obrigado. Também aqueles que colaboram com as orações e que participam, assistem o Fé Partilhada, escutam os outros episódios. Com certeza, se a gente consegue formar vocês, nós ficamos muito felizes porque estamos fazendo nossa parte aqui, né? E se você quer saber como se tornar um colaborador dessa missão, pode mandar uma mensagem pra gente no Instagram que a gente vai te direcionar. Você vai poder ver em tudo que você vai estar ajudando. Além do podcast, temos vários outros projetos, tanto presenciais quanto digitais também, tá certo? Então é isso. Muito bem. Pessoal, vamos lá, Padre. eu acho que o primeiro ponto é, quando a gente fala em direção, talvez exista um pouco de, assim, sabe, todo aconselhamento, ou talvez até regular que eu faça, já é de fato uma direção espiritual. Eu me aconselho com um amigo, nós temos aqui os iniciadores ou pessoas mais antigas na rede de missão. Não sei se a Bebel tem essa experiência com alguém assim, além dos iniciadores, mas aqui a gente tem um acompanhamento, né? Mas, assim, qual que é a diferença desses outros tipos de consultas regulares que nós temos com outros católicos, que são exemplo, enfim, pra gente, para uma direção? Existe uma diferença? Como que a gente pode diferenciar isso? Tem um grupo de estudiosos, né, da teologia espiritual que vão falar que a direção espiritual é uma espécie de ramo eclesial da vida espiritual. Então, assim, como que é a sua relação com a igreja nesse contato, né? Então é de se supor que uma pessoa que busca direção espiritual é alguém que já tem certa maturidade espiritual ou maturidade religiosa. Então uma pessoa que começa, né, na caminhada da vida da fé, ela vai se perguntar de algum modo como que ela pode crescer, como que ela pode rezar melhor, como que ela pode crescer em virtude, né? Então ela vai se colocar nisso. Então, se você parte do pressuposto de que ela tem alguma maturidade a respeito disso ou está disposta a crescer nisso, ela vai procurar auxílio. Qual que é a diferença, talvez, do direcionamento de um sacerdote para um leigo? Porque o sacerdote, ao ser ordenado, recebe esse carisma na ordenação. Né? Então, assim, o sacerdote recebe a formação sacerdotal para isso, mas isso não implica dizer que o único diretor espiritual tenha que ser necessariamente um padre. Tem vantagem de você ter um padre, né? Porque, se muito embora você possa conversar com uma pessoa, um leigo bem formado na fé, adiantado, digamos, na vida espiritual, e vai te ajudar muito, às vezes você precisa de uma confissão ou precisa de algum tipo de direcionamento que é mais apropriado para um sacerdote, e essa pessoa não vai poder fazer isso por você. Mas, em princípio, não é um impedidor, né? Então, é sabido que, por exemplo, as carmelitas atuam como diretoras espirituais desde a fundação do Carmelo. Então, é normal as pessoas irem ao Carmelo pedir direção para religiosas, né? Para religiosos, ainda que não sejam ordenados, e mais recentemente os leigos. Porque se você pega os novos movimentos, as novas comunidades eclesiais, a quantidade de gente é tão absurda que seria impossível que os sacerdotes fizessem isso. E além, assim, o senhor falou que o sacerdote recebe, mas
nem todos os padres, assim como você vai pegar os leigos e qualquer, assim, tem esse não sei se carisma é bem a palavra, né? Mas tem essa parte mesmo de fazer, de ter esse costume com a direção. Quem diz isso, não sei se vocês chegaram a ver, o Papa Francisco fala isso, que ele não tem. Ah, é? Ele fala isso, engraçado, vi. ele é o Papa, mas não tem, né? Mas ele diz que realmente é uma graça específica, né? Porque você também precisa, em certa medida, conhecer os passos da vida espiritual e ser instruído. Santa Teresa dizia uma coisa interessante, ela dizia que quando ela buscava, entre um padre santo e um padre bem formado, ela preferia o padre bem formado, porque ele poderia, por causa da formação, ajudar essa pessoa no caminho. Parece uma coisa assustadora, né? Mas ela dizia isso, assim, que você pode, às vezes, ter um padre muito piedoso, mas que não é bem formado na parte intelectual, e ele pode atrapalhar a vida espiritual de alguém. Santa Teresa falava isso, assim, né? Claro que a gente espera, né, que um bom padre, bem formado e que tenha vida de santidade, porque isso potencializa muito a direção. Mas é muito importante que o diretor espiritual ele estude mesmo como que são essa realidade que se fala muito hoje, né, de temperamentos, e aí não só naquela abordagem clássica, sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Não, para além disso, porque nem todo mundo vai entrar nesse domínio. E aí entender como que a pessoa pode crescer na vida espiritual. Porque é interessante falar isso. O que nos dá a vida é a nossa alma, né? A gente recebe a alma, ela informa, isso te faz pessoa, né? Corpo e alma, a sua pessoa, Rodrigo, por exemplo. Só que a nossa alma, ela não era nos dada na ordem da ação, né? A alma não age. Quem age são as potências. Por meio das potências da alma, da inteligência, da vontade, da memória, é que a gente age. Então, a inteligência capta a verdade, a vontade capta o bem, né? E a partir disso, né? Então a nossa alma interage com a realidade a partir dessas duas potências, mas não é como, digamos, como se fosse uma força que vai tocar lá, né? É assim que Santo Tomás vai explicar. Do mesmo modo, na vida espiritual. Então, na ordem do ser, o que a gente recebe para estar na comunhão com Deus é a graça santificante, mas a graça santificante não age por si. Então, assim, mas como que a gente age? A gente vai agir, então, na vida sobrenatural, na vida natural pela alma, né? E nas suas potências. Então, analogamente, a gente vai agir na vida sobrenatural por potências sobrenaturais, que seriam o quê? As virtudes e os dons do Espírito Santo. Então, assim, qual que é o grande trabalho da direção espiritual? Fazer com que a gente busque estar em estado de graça, né? Sempre, mas mais do que isso, como crescer nas virtudes, porque é desse modo que a gente vai crescer na vida espiritual. Então, seja pelas virtudes teologais, né, fé, esperança e caridade que a gente vai receber, mas também por aquelas virtudes humanas próprias que vão ajudar e sustentar esse amparo da graça. Então, no fundo, o diretor vai sempre tentar fazer com você um processo de fazer você perceber a vontade de Deus e responder à vontade de Deus. Nisso, um diretor ruim pode te atrapalhar. Pode. Por que ele pode te atrapalhar? Porque ele, na verdade, pode colocar algo como vontade de Deus que não é. E aí, ele, sei lá, cria um afeto desmedido por você, vamos supor. E aí eu não estou falando nada errado aqui, né? Ele gosta muito de você, criou uma amizade muito profunda. Às vezes ele precisa te exortar e fazer você sair daquela situação, ele não vai fazer, porque não, ele vai embora. Pelo sentimento. Então, você vê que é delicado, né? Que você começa a construir. Por isso que muitas vezes na dimensão de um leigo, ou mesmo um sacerdote, uma religiosa, o vínculo que você tem com essa pessoa, apesar de profundo respeito, amizade, carinho, não pode ser confundido com uma amizade normal, como qualquer outra pessoa, porque senão ele não conseguiria fazer isso, né? Então, às vezes, precisar ser exortado ou alguma coisa do gênero. E nesse sentido, eu acho que ser um sacerdote ou um religioso, uma religiosa, ajuda, né? Porque já são vínculos hierarquicamente na igreja que já nos colocam nessa posição, né? Nós leigos, eu imagino que o senhor tem um diretor... não sei se imagino que não é bispo, né? É outro padre. Não, outro padre. Não, normalmente bispos são dirigidos por padres. Não por conta do serviço, né? Não pelo ministério. Não. Mas existe também essa... provavelmente uma hierarquia até às vezes por tempo, né? Um padre que dirigiu o senhor mesmo durante... O que a gente percebe hoje, assim, eu tenho muito pouco tempo de padre, vocês sabem, né? Hoje eu tenho quase 3 meses, mas uma vez eu dizia isso. Muita gente pede direção espiritual,
mas você conta nos dedos quem quer direção espiritual. Porque normalmente o que as pessoas querem é o aconselhamento que você falava no início. Que é sentar, ou eu quero desabafar, ou eu quero ter um diretor para chamar de meu. Também tem isso, né? E aí como é que a gente percebe isso? A pessoa começa no processo da direção espiritual, são colocadas algumas coisas para elas e para ela aquilo não faz diferença. Então a gente percebe então que ela não está naquele ponto da maturidade necessária para dar sequência à direção espiritual. Não é que ela é uma pessoa ruim, né? Mas se você, aquela história, em princípio todo mundo poderia ter direção espiritual, né? Para crescer, para poder ajudar. Mas nem todo mundo tem essa intenção de crescer na vida interior. E esse é o detalhe. Então assim, se você antigamente talvez eu pensasse assim, nossa, se eu dispensar, mas se a pessoa não corresponder, ela vai ocupar todos os meus horários, ela não vai ocupar. A pessoa que ela não vai lá, né? Mas assim, se você leva a sério, você pode crescer muito, assim. O que é interessante também, assim, que com o tempo a direção fica mais objetiva. Você já não tem tanto devaneio. Então, se tem, por exemplo, uma pessoa, vamos pegar a Madre Teresa de Calcutá, que vocês têm devoção por ela aqui na rede, né? Não sei se vocês já perceberam no Venha Seja Minha Luz, que ela ficava longos períodos sem direção. Né? Mas ela tinha uma profunda vida interior. E a direção muitas vezes era colocada por uma situação da congregação, porque ela queria ouvir a voz da igreja de fora, ou mesmo uma situação concreta. Mas assim, quando você realmente começa a perceber como que Deus age na tua vida espiritual, essa regularidade pode ser até que seja diferente. Não é todo diretor que concorda com o que eu estou dizendo. Então, na Espanha, né, os padres, por exemplo, do Opus Dei, em geral, trabalham com uma direção quase que semanal. E eles têm um motivo para isso, né? Porque lá vai se pensar assim, que na direção você não tem só que apagar incêndio. Você pode começar com coisas simples. Então, às vezes, a direção é simplesmente para falar, nossa, essa semana tem sido tão boa, padre. E é bem breve e está tudo certo. Né? Mas a ideia realmente não é tolir a pessoa ou dominar, né? Não é isso. É assim para que ela não chegue na direção simplesmente entendendo que ela tem que resolver problemas muito sérios. Né? Que isso também é muito comum. As pessoas tendem a procurar o sacerdote sempre quando tem coisas muito difíceis para resolver. E nas épocas boas, na direção são bons momentos para você, por exemplo, conseguir se aprofundar, né? Então, assim, vamos dizer, você está sem nenhum problema. Se você tem semanas sem problemas, talvez sejam boas semanas para você ir à missa mais vezes, rezar mais, que seriam coisas que na direção poderiam ser colocadas e que às vezes você deixa passar esse tempo, né? Que, vamos dizer assim, mais calmo, talvez. Tem momentos da vida que a direção espiritual ela se faz necessária, assim, não tem como, né? Até na igreja. Por exemplo, o momento de discernimento vocacional é fundamental, né? A direção espiritual, e é fundamental, sobretudo, a sinceridade. Eu sempre falo assim, se você tem risco de não ser sincero, e aí entendendo aqui que é uma falta de sinceridade não porque você ainda está conhecendo, né? Eu gosto de falar, né, com as pessoas que dirijo. Eu não tenho dúvida que depois de 2 anos, 1 ano de direção, a pessoa vai falar, padre, lembra de um negócio que eu contei lá atrás? Então, eu esqueci de falar isso aqui. Ou eu acho que eu preciso falar, ou eu me sinto à vontade de falar isso agora. Isso é natural, porque você vai crescendo na profundidade da direção e começa depois a chegar em pontos que num primeiro momento você não conseguiria fazer. E tudo bem, né? Agora, uma coisa é quando você esconde coisas, até próprios pecados, assim, propositadamente. Então, a direção não flui porque falta isso, né? Deus não pode agir naquela conversa ali se você não é sincero, né? Então, é igual, tem-se muito aquela coisa as pessoas falam de fazer confissão geral, né? Vocês já devem ter visto, né? O padre Frei Gilson às vezes pede, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, você tem que fazer confissão geral com o seu diretor espiritual. Eu não exijo isso da pessoa. Por quê? Sendo a confissão geral algo muito delicado, que toca realmente isso, se a pessoa ainda não está pronta para fazer isso, eu não vou exigir isso dela. Até porque eu não vou colocar ela numa situação dela possivelmente cometer um pecado grave de sacrilégio, que é omitir coisas. Então, assim, não precisa disso. A direção não é isso. Eu não tenho que vasculhar tudo, né? Você vai dando isso. Mas é claro que uma pessoa que depois que ela começa a chegar ao ponto dessa abertura mais profunda, ela às vezes se constrange, claro, porque ela vai falar das suas próprias misérias, mas ela sabe que pode falar. É isso, sabe? É interessante, né, padre? Assim, me tocou bastante você comentando sobre a questão da maturidade necessária, né? Porque por muito tempo eu tinha a ideia de que, enfim, para eu ser santa, eu necessariamente preciso de uma direção.
E eu hoje conheço irmãos de rede, que são pessoas que eu admiro muito, que têm muitas virtudes e que não têm nenhum tipo de aconselhamento regular nesse sentido da direção, né? Então, eu acho que para nós leigos, e eu sou a primeira a ouvir isso, talvez a gente trata a direção com um pouco de desleixo, sendo que para o sacerdote é algo muito... tem uma dimensão muito importante, tanto é que o sacerdote se torna responsável pela alma, assim, num sentido mais pesado, né? Então, de novo, eu sou a primeira pessoa a Acho ouvir que isso. sim, acho que não. Assim, a responsabilidade pela pessoa que coloca a vida dela nas suas mãos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho a responsabilidade sobre os atos da pessoa, né? Então, é muito comum isso acontecer. Eu ainda não passei por isso, graças a Deus, mas muitos padres amigos falam das pessoas que levam questões para a direção para o padre decidir. Padre, mas o que eu faço? Né? Não, mas a terapia também não faz isso. Um bom terapeuta nunca vai fazer isso, né? Mas é porque as pessoas não querem assumir a responsabilidade dos seus atos, né? E, claro, você tem, como eu falava, nessa maturidade espiritual, vamos supor, você vai começar a fazer direção, você não tem essa maturidade espiritual. Sim. É de se supor que se você for se abrindo, você vai crescer lá dentro. Então, talvez a gente precise formar um aspecto da maturidade humana, depois uma maturidade religiosa um pouco mais profunda, e as coisas vão se aprofundando. E é interessante isso, que você tem alguém que é bem mais avançado, digamos, na vida espiritual, e você vai exigir coisas para aquela pessoa que eu não exigiria para outra, né? Porque eu não posso fazer isso. E essa parte da maturidade, eu acho que entra nesse ponto justamente nisso, né? Da não responsabilização dos outros, no caso aqui do seu diretor, pelos seus próprios atos. Então, eu lembro que eu fiz uma confissão geral um pouco antes de casar. Foi uma recomendação, eu perguntei na época para o meu diretor, assim, a primeira direção que eu fiz com o meu diretor atualmente é o Padre Adas, então só para quem está assistindo, mas antes eu tinha o Padre Lucas, lá de Gramado, e a minha primeira direção com ele foi para eu falar que eu ia me casar com a Monique, então já começou nesse né, falando que eu queria pedir, porque ela já fazia direção com ele, né, mas... começou nesse clima, assim. E aí eu fui recomendado que fizesse uma confissão geral, perguntei para ele achou que era bem, ok, né? Sim, é uma boa. E eu acabei fazendo, mas eu lembro que eu fui perguntar uma coisa para ele, a gente tinha muito medo em relação ao plano de saúde do parto da Monique e tudo mais. E eu lembro que foi o primeiro baque, porque eu realmente levei para ele assim, porque eu queria declarar a união estável, para pegar um plano de saúde pelo meu emprego, para que ela não sofresse com a carência. Era basicamente isso. Porque se ela engravidasse com 1 mês de casado, não daria tempo a carência de parto, geralmente é 1 ano, né? Então, que foi o que de fato aconteceu. A gente casou em dezembro, Tomás nasceu em outubro. Ou seja, não daria, né? E eu levei para ele, eu lembro assim, muito... Eu acho que eu queria uma resposta dele mais direta. Mesmo que fosse o não, eu queria que ele falasse, não é para fazer. E não foi isso. Ele me orientou tão bem que eu consegui depois tomar a decisão, eu e a Monique, no caso. Mas em momento nenhum ele falou, façam isso. Ele falou, por esse motivo, eu acho isso, e foi. E ali foi um primeiro baque, assim, e ele falou muito disso, né? Ele falou, olha... eu não posso decidir por vocês, assim, é uma decisão do casal, entendeu? Isso também aconteceu comigo. Um padre amigo uma vez falou uma coisa que eu achei tão bonita, era uma pessoa com uma situação difícil, assim, familiar, e ele falava assim, eu coloquei uma situação, quando acontece de pergunta de padre novo, né, uma situação familiar difícil, que a pessoa, sei lá, está na iminência de fracassar um matrimônio, né, e eu falei, como é que o senhor faz, né, porque tem situações e situações, né, eu falei... eu sempre garanto para a pessoa que o que ela decidir, eu estou do lado dela. Assim, não estar do lado necessariamente porque é o certo ou o errado, né? Mas eu estou do lado porque eu vou caminhar com você. Então, nós vamos juntos, né? E isso é interessante, porque assim, você realmente como diretor, então você não diz o que ela deve ou não fazer, mas de entender assim, que o caminho que você escolher, a gente vai continuar caminhando juntos e vai continuar dando sequência a isso. Sem dúvida, a gente trabalha com muitos aspectos da psicologia, né? Mas a meta da psicologia, sobretudo, é te dar uma situação de bem-estar diante das coisas e você se aceitar, né? Entender que situações concretas estão acontecendo, você não pode negar elas. A direção espiritual ajuda nisso? Ajuda. Mas a meta não é essa. A meta realmente é que você cresça na dimensão da santidade. Então, tem a noção de graça, tem coisas que talvez, sei lá, pela experiência de pessoa fazer terapia, ela tende talvez psicologizar tudo, né? Então, vamos supor, você
É difícil porque tem muita coisa que eu poderia dar como exemplo, mas é foro interno. E é esse mistério também, assim, porque a gente ouve muita coisa, né? E as coisas mais bonitas, mais doloridas, e a gente vai aprendendo também. A gente, às vezes alguém apresenta uma coisa, a gente, nossa, eu acho que isso aqui é um caminho, a pessoa nos ajuda também a fazer isso. E eu não posso dizer. Então, mas é só para, é porque assim, fica muito difícil eu dar um exemplo de algo que eu não ouvi. Então, mas eu estava falando sobre a relação da psicologia, não era isso? Cara, isso. De psicologizar. Isso, a ideia de psicologizar tudo. Então, alguém fez a experiência de terapia e aí ela chega na direção, padre, eu quero entender por quê, sabe? Fica o tempo inteiro. E algumas coisas são muito práticas, assim, né? Por que você tem que amar teu pai? Porque é teu pai. Sim. Por que você tem mais sonho? Porque ele é sua mãe, é outra pessoa. Ah, mas ela é isso, aquilo, outro. Sim, mas essa é a mãe que Deus te deu. Você precisa entender que você precisa mais dela do que ela de você, né? A gente tem dificuldade de entender isso, né? Isso eu falo mais em relação à psicologia, né? A gente entende isso, isso é profundo, assim. Sim. Pô, é eu que sinto falta, sou eu que sinto falta, né? Então eu preciso talvez trabalhar isso. Eu já vi experiências bonitas de pessoas de direção espiritual que você fala, nunca que essa pessoa vai fazer isso. E quando ela vira a chave, ela consegue fazer. Mas eu vejo que é muito auxílio da graça, assim. Eu não tenho dúvida. As experiências de pessoas que vivem situações muito difíceis, como que a fé é realmente um sustento, é uma rocha mesmo, assim. Ela consegue passar coisas que outra pessoa não passaria. E a gente também, com a direção espiritual, consegue também fazer o discernimento. Tem situações que a pessoa está doente. Fala assim, eu acho que você precisa procurar um terapeuta, um psiquiatra, né? Antes eu tinha um pouco de dedo para falar disso. Hoje eu não tenho mais, assim, porque... 3 meses só? E às vezes é uma necessidade urgente, né, padre? Porque, assim, tem situações também difíceis, por exemplo. Eu falo assim, você já pensou em procurar, até lá, uma terapia? A pessoa, não. A única pessoa que eu consigo falar é com o senhor. Só com um padre. Porque essa ideia de que o sacerdócio existe um sigilo confessional em torno disso, tem pessoas que só dão conta de falar das suas dificuldades se, tipo assim, eu tenho certeza que é impossível alguém falar sobre isso. Vai vazar, né? Mas é difícil também, né, padre? Porque às vezes, quando eu falava sobre a pessoa às vezes tratar a direção como uma terapia, porque às vezes ela desvirtua o real objetivo e aí subverte a lógica, né? Ao invés de tratar a direção como algo para alcançar uma santidade ou uma maturidade espiritual, às vezes ela vai lá para desabafar. Assim, não tem como nós separarmos, porque assim, nós somos seres corpóreo-anímicos, né? Corpo e alma. Então, assim, é impossível você não trazer uma questão psicológica, né? Mas não necessariamente é um trauma, algo grande, né? O que a gente faz é assim, permear essa dimensão humana de espiritualidade e te dar uma outra perspectiva. É isso. Agora, o que eu não posso ajudar muito é se você, por exemplo, está tão preso nessas questões humanas que aí você fica cego mesmo. Assim, você não consegue. Então, vocês já devem ter lidado com pessoas assim, aquela pessoa que está muito negativa, muito má. Assim, e é difícil conversar com ela porque ela sempre vê o pior, né? Então, muitas vezes ela está deprimida. E, assim, por mais que a gente fale alguma coisa, ela talvez precise de uma ajuda concreta, de um especialista para isso, né? O diretor não tem essa missão. E uma coisa também que, pelo menos a mim, me consola muito. Eu não tenho necessidade de resolver o problema das pessoas. Eu não preciso fazer isso, né? Isso deixa que a gente fique muito bem. Então, às vezes, vem coisas muito difíceis, mas eu não preciso resolver. Né? Eu tenho que estar do lado dessa pessoa nesse momento difícil, né? Mas não necessariamente solucionar as coisas. Eu acho assim que o senhor, pelo que o senhor está falando, quando eu comecei a dar aula, eu me sentia muito mal quando o aluno ia mal, como se eu pudesse ter feito alguma coisa a mais e depois eu comecei a perceber assim que, poxa, ele assim, não quer dizer que se ele fizer tudo que eu estou falando ele vai tirar 10, mas ele não tá fazendo nem o que eu tô falando. Então imagina como é que... E eu acho que é um pouco você ter essa noção, né? A primeira prova que eu apliquei, os alunos foram mal, aula de matemática, normal, que eu tenho notas baixas. Eu cheguei em casa e a Monique assim, tipo, o que tá acontecendo? Sabe por que você tá mal? Eu fiquei realmente mal. Hoje, não é que eu não tenho nenhum sentimento, assim, pelos alunos. Mas já é uma coisa diferente que você percebe. Eu acho que tem um pouco isso de você... E aqui existe até uma graça, né? Que pro sacerdote que é essa... uma certa impessoalidade, no sentido que você não coloca a sua pessoa ali para sofrer junto, né? Realmente um guia. Você vai tentando... Mas a gente até sofre às vezes, mas é engraçado. Só que fica naquela hora. Então, assim...
assim, eu não vou dizer assim que eu nunca me emocionei, assim, às vezes, isso talvez não numa direção, mas numa confissão, né? De ficar muito emocionado, assim, mas terminou. Aham. Ficou ali, entendeu? Você não é uma pedra de gelo na frente da pessoa, né? Mas eu sinto isso, assim, às vezes, quando você aperta, a gente sempre fala, né? Se você apertar a pessoa um pouquinho, você sabe se ela vai ficar na direção ou não. Não precisa ser muito, só um pouco, assim, né? Você fala, mas isso aqui... E aí eu digo, o que é o apertar? É eu fazer as perguntas que você não quer falar. Isso é o apertar, entendeu? Porque, assim, diferente de um terapeuta, ele vai esperar a sua boa vontade de chegar naquele ponto. O diretor precisa ter a sensibilidade de saber até onde ele pode ir, mas em algum momento ele vai te puxar pelo cabelo para cima, assim, ó, é aqui, olha isso aqui, né? E aí pode ser que a pessoa fique desconfortável, não tem problema, você vai ter paciência, você vai caminhando. Mas quando é alguém que não quer crescer na vida espiritual, ela não vai ficar. Ela vai embora, entendeu? Ela vai embora. Eu tenho um texto, eu até comentei com o senhor, né, em uma direção que é de Cauchy, que é um matemático famoso, né? E esse texto foi um outro momento em que eu acho que eu comecei a entender um pouco mais o que é a direção, né? Que ele tá com o diretor espiritual dele, é católico, e 1700 e alguma coisa, tá? Tem tempo, assim. E ele fala que ele tem muito medo do céu, porque no céu ele não poderia mais desvendar os problemas da matemática, né? E o diretor dele fala, olha, mas lá você já vai conhecer a verdade, você já vai saber, vamos dizer assim, você vai ter a resposta para todos esses problemas que hoje você pensa. E ele responde assim, mas a grande alegria, vamos dizer, da matemática é pensar nos problemas e não resolvê-los, né? E meio que acaba assim. E aí depois eu fui um pouco além de pensar, pode parecer para quem, eu sou da matemática, então talvez para mim faça um pouco mais sentido, mas olha o que é uma ânsia de uma alma, no sentido assim, falando do céu mesmo. Ele tá falando, cara, quando eu chegar no céu, quando eu conhecer a Deus, e a matemática, onde é que vai ficar? E aí, isso quando eu peguei assim, eu vi, cara, realmente, são sobre assuntos que vão te levar para resolver coisas, sabe, metafísicas da sua vida. Não é óbvio, entre todo esse aparato, todo esse lado da psicologia, que, né, nós somos seres sociais e etc., físicos, mas existe algo a mais ali na direção, né? E aí essa maturidade que o senhor tanto fala, talvez seja o caso de pessoas procurarem outros leigos para começar a se aproximar, ter uma certa maturidade. Assim, eu estou disposto a escutar alguém, né? Aqui na rede a gente tem um acompanhamento que já é uma primeira experiência que a gente vai perceber, né? Pô, estou disposto a sentar, a conversar com alguém. Óbvio que os níveis... Então, vocês exercem esse carisma de algum modo. E o que é interessante é que, assim, vocês já devem ter percebido isso. Quando alguém é sincero, é muito mais proveitoso, né? No fundo, a gente não vai resolver tudo, né? Porque também há uma certa ingenuidade de achar, não, vou fazer direção, vou resolver todos os meus problemas e eu vou ser a pessoa mais feliz e santa do mundo. Não, isso não vai acontecer. A dimensão da cruz, aí é bom que você aprende, né? Que tem uma dimensão chamada cruz que faz parte da nossa vida. Mas é sempre bom, talvez, tendo esse olhar sobrenatural nesse momento difícil, assim, de ver. A gente conhece muita gente, eu talvez nem tanto na direção, mas assim, pessoas que a gente conhece de fora que, nossa, chegaram a experiências de filiação divina muito grandes, sabe? Assim, de mesmo em situações muito profundas, difíceis e concretas, elas olharam e falaram, não, Deus me ama, né? Deus está conduzindo essas coisas. E a direção é um pouco isso. Algumas pessoas precisam com mais frequência. Também tem a questão da fase, da idade, né? Tem tudo isso, assim. Sim. O momento de discernimento vocacional precisa de mais tempo. No seminário, a gente também procura com frequência, né? Porque ali você está no processo de discernimento vocacional. Acho que quando alguém está no noivado, no namoro, talvez fosse importante também. Não sei se logo desde o início, mas pelo menos em algum momento ali, quando essas coisas começam a ficar, para poder ajudar. Mas assim, é aquilo, assim. Você só vai lá para tratar disso ou você quer para crescer outras coisas? Os padres, em geral, não conseguem atender. Então, se você vê, né? Diante da minha rotina, eu consigo atender, por enquanto, 6 pessoas por semana. Talvez 7, talvez 8. Né? Conheço padres que atendem 30 pessoas por semana. Só que eles não têm função diocesana e eles fazem direções de 20 minutos.
Então, assim, mas aí como é que ele consegue fazer uma direção de 20 minutos? A pessoa que vem já é mais madura. Sim. Padre, essa situação é essa, eu tenho vivido isso, como é que eu posso isso? Não, faça isso. Isso aqui, esse caminho está certo, pode ir, entendeu? Porque muitas vezes você leva para a direção já tudo que você já decidiu. Olha, eu decidi isso, tudo bem? Às vezes o diretor só vai te fazer, você já parou para olhar esse lado aqui também? Tem isso, né? E muitas vezes, até recentemente passei uma experiência interessante. Todo mundo diz uma coisa para a pessoa e ela parece que quer ouvir do padre falando isso, né? Mas no fundo ela sabe até o que é a coisa, sabe? Assim, a gente não pode se esquecer. Os nossos irmãos, digamos, a comunidade, a igreja, sei lá, não sei quem está ouvindo isso aqui, mas talvez tenha um grupo. Às vezes alguém te diz uma coisa, não é só uma crítica, às vezes ela está te exortando para algo que você precisa crescer. Sim. Olha, você é um pouco egoísta, você sempre é você primeiro, depois os outros, talvez você precisa crescer nisso. Aí ela vai para a direção, padre, todo mundo me critica, né? Poxa, mas o que eles estão dizendo? Você não acha que isso tem sentido? Às vezes tem. Todo mundo está errado e só você está certo. Entendeu? Então, assim, claro que a gente lida também, a gente não pode esquecer, assim, tem muita gente meio doidinha, assim, né? Então, às vezes, você precisa também lidar com essas coisas, mas todo mundo merece ser ouvido. É Sim. filho de Deus. Então, eu me lembro, isso é uma história interessante. Eu fazia direção espiritual com um padre do seminário, o padre Oscar, ele é falecido já. E aí eu me lembro que era muito comum, no meio da direção, uma senhora ligava e começava a falar, e ela era meio desequilibrada, assim. E aí ele falou assim um dia para mim, eu falei, padre, por que o senhor ainda atende ela? Ele falou assim, porque ninguém atende ela. Aí, às vezes ele falava, não posso te atender agora, e desligava. E aí ela ligava depois e ele ficava meia hora ouvindo ela reclamar. Assim, mas ela era esquizofrênica, tinha uma coisa assim, né? Mas eu nunca me esqueci disso, assim. Quando a gente fala que tem gente que tem problema psiquiátrico, não sei o quê, ainda assim essa pessoa precisa ser ouvida. Ela vai ser ouvida, né? No tempo que você pode. Olha, eu preciso atender outra pessoa. Entendeu? Como um outro filho de Deus. E aí você vai fazendo. Eu não lidei até hoje com questões muito tristes, assim, por exemplo, com dirigidos que têm tentação de suicídio, essas coisas, né? Aí você encaminha para o terapeuta, sabe? Mas existe, eu fico imaginando, conheço padres amigos que já perderam dirigidos para o suicídio. Então é muito pesado, assim. Sim. Muito difícil no primeiro momento você não se culpar, mas depois você vai aprendendo também, exatamente, né? Que as pessoas têm responsabilidade pela sua própria vida. E assim, não é que você não encaminhou ela para um tratamento, não é que ela não estava se cuidando. Ela estava, mas isso infelizmente aconteceu, né? Mas, não sei nem porque eu entrei nesse assunto pesado, mas assim, só para vocês entenderem que é um processo mesmo. E, assim, e todo mundo tem seus altos e baixos. Em algum momento a pessoa está super mais aberta, outra ela está mais fechada. Mas normalmente quando todo mundo está muito mal, ela procura direção. Assim, né? Então é a garantia. Assim, se ela estiver mal, ela vai procurar. Nem sempre quando ela está bem, ela vai procurar. Mas eu acho que o que é mais bonito, talvez, é sempre... E eu acho que isso é de Deus. A pessoa saber assim, se você precisar, eu vou estar aqui. Né? Então, vou te atender. A regularidade vai ajudar quando você pensa nisso. Eu quero crescer na graça, né? Então, se você sente que uma pessoa não está correspondendo, a gente aperta um pouquinho mais e ela mesmo não vem. Então, já entra o próximo, né? Então, antigamente eu me preocupava sempre. Vamos fazer direção, tá? Eu contava, sei lá, o tanto que eu dou conta de atender. Vamos supor 10, né? Se alguém pedisse, eu dizia não. Hoje eu não digo, mas eu falo, você marca o horário na paróquia. Na paróquia. Por quê? Porque aí é ela que está fazendo esse processo. Entendi. E realmente não tem choque. Entendeu? Não tem isso. Mas quando o senhor fala de apertar, é de passar mais exercícios, mais... Não. Eu vou dar um exemplo hipotético, assim, né? Tem um momento da sua vida que você precisa... Tem uma situação, digamos assim, que você precisa escolher. Né? E aí a gente já entendeu na direção, você também entendeu que precisa escolher. Você fala assim, então, e aquela situação? Você já escolheu? Aí você fala, padre, é tão difícil. Olha, mas você precisa, porque senão a gente não consegue caminhar nisso, né? Aí você, sei lá, você fica uns 5, 6 meses. Aí eu vou falar, olha, você precisa fazer isso. Né? Isso é para o seu bem, né? Quando eu digo, eu preciso que você escolha, eu não te digo o que você vai escolher. Entendi. Porque mesmo que você escolha aquilo que talvez eu não escolheria, eu falei, então vamos caminhar com isso, né? Posso até tentar ajudar, mas nesse sentido a direção funciona como um certo empurrão de Deus para dizer assim, vamos lá, que você precisa fazer isso. Porque às vezes a pessoa fica, sei lá, uma pessoa mais fleumática, ela é capaz de ficar numa situação anos e anos, sendo que ela precisa decidir, entendeu? Sim. Ela tem que resolver aquilo.
Porque, assim, nem sempre a falta da nossa escolha, de decisão, afeta só a gente. Às vezes afeta muita gente por causa disso, né? Teus pais, teu namorado, teu noivo, enfim. Teus filhos. Então, assim, compensa muito ouvir algo que alguém está te dizendo assim, olha, isso aqui é uma coisa importante, afeta a tua vida interior, afeta a tua vida com a tua família, né? Sim. E homem tem esse problema, né? Homem normalmente é alguém que deixa o problema lá e fala, assim, como os livros, tem que arrumar isso aí. Não, na hora eu arrumo isso aí, né? Então, a direção, no caso do perfil masculino, ajuda muito disso, de falar assim, não, vamos resolver isso aqui. Eu não digo de resolver definitivamente, tem problemas que a gente vai carregar a vida inteira, né? Mas a gente precisa pelo menos lidar com eles, né? Não fingir que eles não existem, né? E às vezes simplesmente reconhecer as dificuldades, nossa, já é muita coisa, né? E assim, numa experiência própria, depois que eu falo, tem uma frase que eu falo brincando, né, mas que é: depois que você casa, nem tem mais tempo para pecar. Ainda tem tempo para pecar, tá? Mas realmente ele diminui um pouco, porque vem muita responsabilidade. E aí pode acontecer justamente de o seu olhar até deixar de ser um pouco menos preocupado com as coisas espirituais, por motivos óbvios. Se hoje eu tenho que pensar na rotina do meu filho, esse tempo de preocupação me toma um tempo que antes era uma preocupação com o que eu vou ler, enfim. Então hoje, assim, depois de casado, a direção ela tem ajudado nisso, sabe? De eu parar e pegar um livro lá que estava meio parado e não, vamos ler esse livro aqui porque isso é algo que... E eu paro assim e falo, cara, realmente, eu com 21 anos já pensava que eu tinha que ler esse livro e eu deixei ele parado ali porque vem as outras preocupações que também são... e é uma coisa que o senhor falou uma vez no homilia, que às vezes é aquele de você escolher entre dois bens, né? Que você tem duas coisas boas, sabe? Não é como se as preocupações lá da minha casa fossem preocupações ruins, mas tem uma hora que você tem que falar, e isso aqui é uma preocupação muito física, né? Muito material. Vamos para uma preocupação um pouco mais metafísica, mais espiritual. Então, escolher entre dois bens, e quando eu escuto, quando eu lembro daquela homilia, me vem muito isso, assim, escolher entre dois bens, eu acho que é algo que a gente às vezes precisa de um empurrãozinho, né? Esse empurrão que a direção vai ajudar muito. E aí é bom que a pessoa tenha a maturidade para já estar nesse momento em que ela tem que escolher entre dois bens mesmo, né? E não mais entre o bem e o mal, porque aí é uma decisão... E entender também, sobretudo, a vida de oração, não como uma coisa... Isso é uma coisa que eu aprendo também, né? A vida de oração, a vida interior, a vida espiritual, a prática da caridade, das virtudes, não é algo simplesmente para cumprir um checklist, entendeu? Um checklist, fiz isso, pronto, né? Eu sei que vocês na rede têm algumas práticas de oração que vocês se dispõem a fazer como parte da consagração, mas assim, esse checklist não é um troféu. Não é isso, assim, é algo muito mais profundo, de intimidade com Deus. Tem uma coisa que eu acho interessante, você pega os santos, assim, que tem diário espiritual, eles saltam datas, não é todo dia ele está lá escrevendo. Então, assim, isso significa de uma maneira muito direta para mim que não é todo dia que tem um show pirotécnico na vida espiritual. Sim. Não é isso, entendeu? E aí você vê a vida deles e você fala, olha, não, isso é possível, né? Alguns tiveram coisas, manifestações místicas, assim, né? Mas a maioria das pessoas não tem, né? Muito embora, às vezes, vale a pena a gente escrever alguma coisa de fruto de oração, uma leitura orante que você fez que te tocou, sabe? Ainda que seja 2, 3 linhas, assim, e depois fazer uma retrospectiva disso, nossa, faz muita diferença. Mas perceber isso, assim, que a gente ganha muito... Normalmente a gente mede a eficácia da nossa oração pela nossa sensação de bem-estar na oração. E é quase que automático fazer isso, né? E os grandes santos, São João da Cruz, né, vão dizer claramente o contrário. Dizer assim, não, no momento em que você não está mais... onde você está mortificando a sua vontade, não está tendo mais... não é esse sentido que te move, mas entender que você precisa unir sua alma a Deus, é que você vai crescer. Só que a gente lê isso, acha bonito, mas não é agradável. Não é agradável, né? Mas é muito diferente uma pessoa que está nesse nível de intimidade com Deus. Ela realmente está muito mais unida a Deus. E se a gente pensa nas moradas de Teresa, ou mesmo no caminho do percurso espiritual de São João da Cruz, você vai ver depois que aí eles voltam a ter aquelas coisas, né? Mas Deus faz a pessoa passar por essa experiência também. Como foi Teresinha, como foi... Madre Teresa de Calcutá teve um carisma específico, não passou por isso, né? Mas ela teve a experiência mística antes, por exemplo. Sim. Já com muitos anos de vida religiosa, entendeu? Então, assim,
Não é que tem que ter isso, mas a vida é a vida cotidiana mesmo. É o dia a dia de reconhecer Deus na circunstância real da vida. O senhor falou de Santa Teresa de Calcutá e do livro, né, Venha Seja Minha Luz. Sempre a parte que mais me tocou no livro foi a importância do diretor espiritual na vida de Santa Teresa, porque de certa forma foi ele que reconheceu que aquele deserto espiritual que ela vivia, na verdade, era que ela era tão uma com o carisma, Cristo, né? que na verdade não era um deserto, era que ela tinha se tornado um com ele, né? Então, enfim, isso nos mostra a beleza, né? E a importância que a direção espiritual, tendo a maturidade, né, pode ter na vida de uma E o diretor pessoa. dela era santo? Vocês... Não sei. Eu sei que, tem o nome dele, era um nome indiano. Agora, o que é uma coisa interessante, né? A gente, quando faz o curso de direção espiritual, o primeiro diretor espiritual é o Espírito Santo. Então, eu sou um intermediário no processo da tua vida. Então, eu contemplo isso e talvez precise fazer a via do discernimento. Mas o meu trabalho como diretor espiritual, ou qualquer um de nós que vai acompanhar alguém, é não atrapalhar Deus. Porque você pode atrapalhar Deus. Entendeu? Eu não posso atrapalhar Deus. Quer ver uma pessoa, vamos supor, que ela não é escrupulosa, mas ela quer crescer talvez num grau de penitência um pouco maior. Imaginemos que você tivesse um diretor que fosse uma pessoa muito laxa. Assim, não, isso é bobagem. Quem nunca talvez foi se confessar e a pessoa fala, padre, isso aqui... E não era escrúpulo. É uma percepção que você teve que você precisa crescer. Isso é bobagem. Não, o que importa é isso. Né? Isso é a pior coisa que você pode dizer para alguém. Quando você confessa, às vezes, só pecado venial, por um costume ali de confissão e tal, alguns padres já... Eu já passei por uma situação assim, né? Algumas vezes, do padre falar assim, não, mas não tem pecado mortal. Eu falei, não, padre, mas é porque eu tento manter uma regularidade na confissão e tudo mais. Então, aí não, tá bom, assim, sabe? É porque não é tão comum, né? Tem isso, assim. Na verdade, quando eu acolho uma pessoa que não tem pecado mortal, é só de pecados veniais, às vezes eu fico, nossa, que bênção, né? A santidade existe mesmo, as pessoas estão lutando. Né? E não são poucas pessoas. Acreditem, não são poucas pessoas que realmente têm trilhado um caminho de santidade, sabe? E isso é bom, a gente sai muito feliz do confessionário, do mesmo modo que eu saio feliz quando alguém comete um pecadão e suplica a misericórdia de Deus, e você vê que fala, meu Deus, e está arrependido mesmo, né? Acontece, né? Mas, nesse sentido, eu falava antes, eu me perdi aqui agora, que você perguntou da isso, né? Tem uma coisa que me toca muito, assim, que ela levou muito tempo para entender isso. Sim. E você vê, mesmo na direção espiritual, as perguntas do diretor não eram assim, e não era ele que tinha que levar ela, ele perguntava assim, e aí, como é que você está? E ela dizia, do mesmo jeito, né? E ela dizia várias vezes, eu estou do mesmo jeito, não mudou nada. E ele continuava assim, estamos aí falava da congregação, mas falava pouco dela, né? E aí eu me lembro que quando ela entende essa questão do carisma lá, do carisma das missionárias da caridade, né? Que ela entende que a dor que ela sente, esse vazio, é a mesma dor que o pobre sente, que não é amado por Deus. E que Jesus queria que ela se sentisse exatamente como ele se sente no pobre. Foi isso que você falou, né? Então, só que quem disse isso para ela foi ela, não foi o diretor. Entende? Que o diretor, ele tá ali para dar esse suporte, para caminhar do lado e para ouvir isso e falar, é isso mesmo, você entendeu, né? Sem dúvida, não, sobretudo numa vida espiritual, eu fico pensando, né? Você imagina alguém que tem uma revelação mística, viu Jesus no quarto. Isso, eu me coloco no lugar dessa pessoa, isso deve ser muito constrangedor. Vocês imaginam, uma pessoa que não é louca, é muito constrangedor. Ela ter que falar disso, para ela é uma violência, né? Olha, eu queria não achar que eu tô doido, ou tô doida, mas né? Isso é muito raro, claro, né? Mas o bom diretor precisa entender isso, assim. Tem gente que diz que vê coisa e a gente vai perguntar assim, mas ele disse para quem, né? Aí às vezes a gente sente que não é um devaneio psicológico, mas quando é algo muito concreto, sei lá, uma Santa Faustina da vida que foi taxada como louca, né? E o diretor precisa rezar e precisa ver para discernir se aquilo é ou não vontade de Deus. Graças a Deus a Igreja Católica tem muita coisa escrita sobre mística. Muita coisa. E às vezes você vai olhar e você vai pegar seu livrinho lá do Tanqueray e ler o que ele fala sobre isso, assim, porque místicos somos poucos. Então, assim, alguém que viu eu nunca vi, né? Então pode ser que alguém tenha visto. Eu preciso de algum modo ter elementos para poder ajudar essa pessoa. E que bom que existe a formação nesse sentido. Mas o que eu talvez dou conselho, por exemplo, a leigos que acompanham outros leigos, né, é que a relação que você tem com essa pessoa não é uma relação de poder. Assim, muito embora você
a pessoa permite que você tenha uma relação de poder sobre ela, mas você não pode agir desse jeito, senão você vai fazer um estrago. Às vezes acontece muito nas comunidades novas, nessa experiência de acompanhamento pessoal, um certo assédio moral, assim, que a pessoa tem que pedir autorização para o outro, e aí, sim, tem coisas que tudo bem, então dentro da dimensão da obediência, mas tem algumas coisas que passam do que podem, né? Então, mesmo um diretor espiritual, ele pode exigir obediência de alguém? Pode. Se ele pega, por exemplo, uma pessoa escrupulosa demais, né? Eu posso fazer, olha, você só vai se confessar comigo e você só vai se confessar de tanto e tanto tempo. Mas não, você vai, né? Ou uma pessoa, às vezes, é muito escrupulosa, ela procura 15 padres até que um padre diga o que ela quer ouvir. Então eu posso falar, você não vai procurar mais nenhum padre, você só vai falar comigo. Aí, se ela não quiser fazer, ela procura um outro diretor. Mas entende? Sim. Isso não vai ajudar ela. Então, às vezes, você pode fazer isso, mas não é uma questão de que eu tenha um certo narcisismo. Não tem nada a ver com isso. É muito mais para ajudar para aquela dificuldade. E esse exemplo é muito concreto no escrupuloso. Entendeu? Nos outros casos, a gente faz isso? Não. Não tem isso. E que acaba voltando no ponto da honestidade, né? Que é, se ele está ali honestamente entendendo que ele quer uma vida espiritual mais profunda, ele vai acabar percebendo como isso é bom para ele. Senão, de fato, se ele não quiser ou se ele realmente não achar que é o melhor para ele, ele vai acabar indo para outro diretor, né? Então... Você pega, sei lá, um cara tem 40 anos, mora com a mãe. Pode ser que o diretor, meu filho, acho que você deveria morar sozinho. Você não acha, não? Não, mas a minha... Não, acho que você está numa situação muito confortável, você precisa dar esse passo. Não vou impor isso para ele, vou perguntar, olha... Você precisa decidir isso, né? Você precisa... Se a pessoa não quiser, isso vai mexer em algo muito profundo dela, ela vai embora, né? Mas assim, às vezes alguém precisa dizer, né? Poxa, você tem 50 anos, se você não cuida da sua mãe idosa, você tem 50 anos e ainda mora com ela, tem algum problema. Né? Até porque talvez se ele se propõe a discutir sobre isso, e pode ser que no final a decisão ainda seja que ele continue vivendo com a mãe dele, mas foi um processo que com certeza fez ele pensar. Então, você vai passar por todo esse processo de aprofundamento, de profundidade dele, talvez discernir que, não, por conta disso eu vou continuar, mas olhe todos esses passos, todos esses pontos que nós passamos e, de fato, ter uma convivência que faz mais sentido, etc. Né? Então, às vezes, não é só sobre o resultado daquilo que está sendo feito, mas é o caminho, né, que está sendo trilhado. Sim, é no caminho mesmo. Então, é no caminho. Né, nesse sentido. E de fato, assim, uma outra coisa que eu vejo muito boa da direção também, e aí principalmente no meu caso com os sacerdotes, né, é que existe eu acho que talvez um problema, que às vezes nós nos espelhamos, e o Papa Francisco vai falar isso, né, que um santo, ele é a manifestação de um aspecto do evangelho em um momento do tempo. E às vezes a gente pega aqui, por exemplo, então eu vou olhar, por exemplo, Santa Teresinha. É óbvio que ela tem coisas para me ensinar, esse não é o ponto, mas eu não posso ver tudo, porque eu sou um pai de família, eu não estou enclausurado, então há coisas que vão me ensinar, vão me dar um ensinamento que está por debaixo do que realmente está sendo dito. Outras coisas não vão caber, seja algumas coisas sobre, sei lá, o tempo de oração. Né? Não, o seu exemplo é muito bom. Então, talvez alguém teve uma conversão recente, é casado com filhos, daqui a pouco ela está tendo uma postura que é muito mais próxima de alguém da vida religiosa do que uma leiga. Né? Então, às vezes, o diretor vai dizer assim, olha... nesse momento que você acha que está perdendo tempo, não, está cuidando do teu esposo, do teu filho, está trabalhando, entende? Que às vezes você precisa dizer isso. Então, eu não tenho nada contra a imitação de Cristo, é um grande clássico espiritual, mas ele é um clássico espiritual, sobretudo, voltado para quem está na vida religiosa. Né? Muito embora ele tenha ajudado muitas pessoas. O cardeal Vantuan, que fez aquele livro Testemunhos da Esperança, ele tem um livro de pontos semelhante à imitação de Cristo, muito mais apropriado ao aspecto laical. São José Maria Escrivá, né? Aqueles 3 textos também são. Então, assim, como a espiritualidade laical ela foi desenvolvida de modo mais recente, então, às vezes, você vai tomar um livro de leitura espiritual, que em algumas coisas você vai ouvir e você fala, nossa, mas como conciliar isso aqui com a minha vida? Né? Então, muitas vezes a direção, nesse caso, ajuda também. Dizer assim, olha, não, isso é para você, né? Isso não é. Agora você pergunta assim, rezar um terço, ir a uma missa diária, né? Confissão frequente. Não, isso qualquer pessoa pode fazer, né? Agora, se você falar assim para mim, não, eu vou ficar em silêncio de 8 da manhã às 10 da manhã, depois vou fazer uma lexio todos os dias. Tem comunidades católicas que fazem isso. Eu sei que o Shalom amanhã é de silêncio e oração.
Tá, mas isso é para a comunidade de vida, não é para a comunidade de aliança. Muito embora eles também são chamados a viver muitas coisas que eles também vivem, né? Enfim, então a gente precisa ter esse discernimento, né? E sem dúvida a direção espiritual para você crescer na intimidade com Deus e também na vida de oração, né? Eu lembro que uma vez, acho que no Opus Dei, eu acho que o pessoal falava, né, que são os temas gerais, assim, né? Que você fala a vida de oração, o seu trabalho, a vida de caridade, né? A busca da pureza. Então, são alguns temas que você vai tocar recursivamente a respeito daquilo e tentar trabalhar, né? Às vezes, alguma coisa que está aparecendo, ela geralmente é só sintoma de coisas mais profundas que você precisa ajustar. Mas Deus vai dando um caminho também, né? Eu confesso que eu também estou aprendendo assim, a ser diretor, né? Muito o Rodrigo é cobaia, né? Coitado. Deus o ajude. Que isso? Mas assim, eu só peço a Deus isso, assim, todas as vezes que vou rezar e pedir a Deus pelos dirigidos, de eu não atrapalhar a Deus. Porque você pode atrapalhar, entendeu? Você pode atrapalhar. No que você estava falando. Às vezes você quer colocar uma coisa e o que você está falando realmente é emoção de Deus, né? Às vezes a gente pode dizer não num momento, mas depois ceder e falar, não, faz isso mesmo, entendeu? E é isso, assim, graças a Deus eu não me sinto, como eu falo assim, né, de rezar, de não ser uma relação de poder, porque ela não pode ser, né? Ninguém está como subserviente, você precisa isso, né? Agora, por isso que mesmo entre o clero, mesmo entre os leigos, quem é dirigido precisa ligar o alerta, entendeu? Se ele sente que alguma coisa não está muito alinhada, sabe? Ele talvez devesse procurar uma outra pessoa, né? E não ficar ali. Porque às vezes isso pode fazer mal a essa pessoa, né? Eu não acho que necessariamente quem faça isso é perverso ou maquiavélico. Não. Ele só não deveria fazer. E às vezes não tem alguém para dizer para ele, olha, você não pode, né? E infelizmente, se for o caso de um padre, pior, né? Porque ele exerce isso em algum momento, né? Mas só de dizer isso. A gente aprendeu isso muito no seminário, né? Quanto mais bem resolvido você é com as suas coisas, com a sua história, com a sua vida espiritual, mais livre você mais livre você tá para ajudar as pessoas. Né? E aqui também na rede, né? Quanto mais livre vocês forem bem resolvidos, vocês vão conseguir resolver problemas muito diversos, muito diferentes, com liberdade interior. Tipo assim, aquilo não me... né? Sem ficar fazendo juízo das coisas, juízo das pessoas, né? E é isso, assim, acho que uma coisa que eu achei bom de aprender é que quando você escuta, digamos, né, o pecado do outro, e eu me confesso também, né? Aprender no primeiro momento realmente não julgar. Você escuta e fala, não... Porque assim, a gente não pode... Às vezes você vai exortar alguém, mas assim... É uma pessoa que está ali, no mínimo, arrependida, ela está se colocando diante de Deus, assim, ela já está com uma humilhação razoável, né? Então, para que você vai, né, colocar mais coisa ali, né? Eu acho que isso é meio... Me assusta um pouco também alguém ser muito escrupuloso, assim, muito escrupuloso não, muito rigoroso. Normalmente, pessoas muito rígidas têm problemas dentro de si, né? E pessoas laxas demais também. Né? Mas quando a pessoa é muito laxa, talvez é porque dentro ela também já soltou a rédea. E... o outro lado também, quem é rigoroso demais, que não passa nem uma mosca, né, ali, pode procurar que tem, às vezes, coisas piores do que eu laxo. Às vezes, piores do que eu laxo. Exato. Você faz direção, Bebê? Então, eu já tive 2 experiências de direção. Como foi? Foram 2 excelentes. Uma, o padre se mudou para Niterói, e aí eu acabei procurando outro. E me ajudou muito por um tempo, foi um acompanhamento, né? Tinha algumas dúvidas, não eram dúvidas vocacionais, até porque meu namorado vai aqui, mas eram mais específicas, assim, eu tinha muita dúvida, porque eu não me via tanto como mãe e como esposa, então eram dúvidas que, assim, ele não deu uma resposta certeira, mas ele me orientou muito bem e, enfim, trouxe paz para o meu coração. Mas quem sabe, né, pai? Então, enfim, se você tiver, quem está escutando a gente, né, tiver a oportunidade de ser acompanhado por alguém, às vezes a gente fala aqui dessa maturidade, como que eu vou saber se eu estou nessa maturidade para ir para um diretor já e tal? Pô, eu tenho certeza que você conhece alguém que você claramente vê na vida espiritual que está mais avançado que você. Acho que todo mundo olha para alguém e fala, essa pessoa é mais avançada, né? Tem uma vida interior, uma vida ou você acha, né? Ou você acha. Isso também. Pelo menos. Por isso que eu falo assim, que todo mundo tem, porque
às vezes nem é, mas você acha que é, né? Essa talvez uma parte da humildade aí. Mas assim, que seria interessante que algo nesse sentido, por mais que não seja até formal, né? Por exemplo, o João chega aqui, o João tá aqui, né, namorado da Bebel, chega comigo, por exemplo, e fala, tô pensando em casar, vamos supor, né? E começa a ter essa conversa que não seja formal, assim, faz uma direção comigo nesse ponto, enfim, né? Mas eu acho que até se essa pessoa realmente está alguns passos na frente, vai chegar uma hora que ela vai falar, cara, é bom se procurar um sacerdote, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a comunidade ajuda muito, né? Essa vida não isolada. Então, essa vida com os outros, porque são indicativos. E essa é essa dimensão que eu falava, a dimensão eclesial da fé, entendeu? Na dimensão eclesial da fé, a gente pede aconselhamento espiritual. Né? Esse nome diretor tem alguns teólogos espirituais que nem gostam. Eu acho bobagem, assim, mas eles falam que diretor carrega essa carga de que você delega as rédeas da sua vida para o diretor. Então, é melhor o acompanhador espiritual. Mas, assim, se você entende bem o que é um diretor, e muitas vezes ele vai dirigir, ele vai pilotar o processo, né? Tudo bem, não tem problema. Então, assim, direção espiritual. Tem um livrinho da Quadrante chamado Quem Pedir Conselho. Acho que chama isso. Vai falar sobre a confissão, né? Mas é interessante isso, de você realmente escolher algumas pessoas que você sabe que talvez a gente diz avançado, assim, uma pessoa de oração, que ela não simplesmente vai ser movida pelo impulso ou por aquilo que parece, sabe? Não sei se vocês já perceberam, quem é de oração às vezes toma passos que racionalmente parece meio loucura, né? Como é que ele está fazendo isso, né? Então, a gente conhece aqui na rede, eu acho que uma senhora chamada Vilma, uma pessoa de oração, até ela participa da minha paróquia, ajudou o pessoal aqui, e ela reza por muitas pessoas. É muito engraçado, assim. Já chegou lá na paróquia, assim, eu queria... A tia Vilma tá aí. Ela assim, não tá, mas o padre tá. Na época eu nem era padre. Mas é muito comum procurarem a ela. E ela não é, tipo assim, que revela, que não sei o quê, mas ela reza muito e fala, olha, Deus... Confia porque Deus diz que tá tudo bem, sabe? Então, muitas vezes... E ela tem acesso, e eu percebo lá na paróquia... Há coisas muito íntimas das pessoas, situações de pecado mesmo, né? Mas as pessoas confiam muito porque sabem que ela reza. Sim. Isso é interessante, né? Então, eu acho que mais do que isso, assim, essa pessoa que vai te acompanhar deveria ser um modelo de vida de oração, né? E tem que ter certa ciência para não atrapalhar, né, as coisas, assim. Por falta de ciência, causar pedra no seu caminho. Sim. Isso acontece também. E essa dimensão do conselho a mim muito me tocou, assim, durante a minha vida. Não só para os irmãos católicos, né, e principalmente os de missão, mas as pessoas que no dia a dia vêm pedir algum conselho. E eu sempre me pego refletindo assim, nossa, será que eu estou me formando bem o suficiente para ser um pedacinho de Deus para essa pessoa? E isso me impulsiona, de certa forma, a eu buscar tanto uma vida interior quanto uma vida intelectual melhor para que eu seja melhor para as pessoas, né? Porque é isso, a gente lida com diversas pessoas no trabalho e o mundo está tão carente de pessoas que possam ajudá-las e ouvi-las. E, enfim, né, que a minha formação ajude, de certa forma, um pouquinho. Aconselhar é uma obra de misericórdia, né? E aconselhar não é dar lição. Você não está dando lição na pessoa, né? Você não precisa se colocar como referência. Olha, porque se fosse eu, faria isso, não, né? Mas dizer assim, olha, às vezes dar conselho é um mistério, mas às vezes fazer perguntas boas... né? Uma vez eu lembro que eu ouvi isso, às vezes eu uso isso em homilia, né? Alguém falava assim para um padre, eu vou fazer isso, né? Minha filha, mas não pode ser assim, então não sei o quê. Não, padre, mas eu vou fazer isso. Aí ele usou essa expressão. Essa não é a estrada do evangelho. O evangelho não vai por aí, né? E às vezes a gente precisa fazer assim, mas você acha que é isso mesmo? Né? Porque tem isso aqui, você já parou para ver isso, né? Você está escolhendo não falar com tal pessoa por tanto tempo, né? Mas esse é o caminho que Jesus pediria para você. Às vezes você fazer uma boa pergunta ajustada na hora certa é melhor do que você ficar dizendo muita coisa para ela, né? Porque ela não está... Porque nem sempre a gente está pronto para acolher, mas se você faz ela se questionar disso, acho que talvez... Mas isso é um dom também, a gente pede a Deus, como você falava, reza, se forma, né? Para poder ajudar as pessoas, né? E até assim, também quem vai atrás disso, talvez até um pouco de paciência com o diretor, porque os encontros iniciais, vamos dizer, ele está te conhecendo, tem muita coisa... Ele está vendo a superfície ainda, né? E aí, a partir da superfície...
ele daqui a um tempo, se você for honesto, sincero e ele for bem intencionado também, ele vai conseguir ver algumas coisas mais profundas, né? Eu até falo isso, que óbvio que eu não vou partilhar nada, né, gente? Mas assim, porque nas nossas primeiras direções agora, eu falo muito mais do que o senhor, né? Porque eu falo muito sempre, mas eu devo estar falando um pouco menos. É porque eu falo muito também, mas eu chego lá e começo a falar minha vida. Aí tem aquele ponto, assim, que o padre pega e porque esse início é mesmo, apesar de nos conhecermos há algum tempinho já, né? Há coisas que não eram faladas, assim, que tem que ser entendidas sobre a realidade da minha casa, enfim, né? Então, talvez também ter um pouco de paciência. Eu digo isso porque uma vez eu pedi aconselhamento para um padre, eu não cheguei falando, quero direção, mas pedi um aconselhamento. E assim, eu nem dei tempo para ele. Eu fiz um aconselhamento, né, que seria uma direção. E eu falei, não gostei, assim... Né? Ele não é bom pra mim. Ele não é bom, ele sabe? Não tá na minha altura. Assim. E eu falei, talvez realmente não fosse. Talvez fosse um desses casos, né? Que o senhor... Tem uma situação dessa, assim. Existe momento para trocar diretor? Existe. Em algumas situações você tem alguns critérios para poder, né, trocar. Mas às vezes você pode entrar nesse negócio. Esse padre não é bom. A minha alma, ele não chega em mim. Eu estou em outro nível. Né? Às vezes pode ser uma certa vaidade. E às vezes o diretor está te cobrando coisa que você precisa crescer. Né? Mas a direção também é diferente da confissão. Assim, confessor, você confessa com quem você quiser. Né? Diretor, você escolhe. Então, assim, às vezes a pessoa está tão na ânsia de querer um diretor que é qualquer um que vem. Não, entendeu? Você precisa criar esse vínculo. Então, esse processo inicial, não dá nem para dizer que a pessoa é sua dirigida. Você começou a ter 3 encontros, 2 encontros, ela está começando a ver, ela vai perceber se tem afinidade, se ele realmente consegue perceber a alma dela. Porque às vezes é uma cabeça tão diferente, né? A pessoa está falando um negócio assim, cara, não vai dar certo, né? Não é que o padre é ruim, né? Mas ele não consegue alcançar, digamos, o anseio da minha alma. E é difícil. E a gente precisa entender também, o padre, né, que ok, isso acontece. É uma questão de compatibilidade? Tem também isso. Não quero dizer que isso signifique que ele tenha que fazer o que você quer. Não é isso, né? Mas, assim, sabe aquela confiança que a gente falava antes? Que você só cresce com ele? É isso. Porque, às vezes, quando você ainda tem muita reserva, você ainda tem muita trava para fazer a coisa e a coisa não anda, é melhor trocar. Né? Eu vivi um pouco essa experiência. Eu tive um diretor espiritual que todo mundo falava que ele era o bambambam, né? E ele é o bambambam. Só que para mim não foi. Mas o problema de modo algum era eu. Eu não conseguia ser aberto o suficiente. Aí eu fiquei tipo assim uns 2, 3 meses com confissões e direções semanais, muitas vezes, ou quinzenais. E aí um dia eu falei, padre, eu não consigo ser aberto quanto eu preciso ser com o senhor. E eu tinha me confessado com um sacerdote que me acompanhou antes de eu entrar no seminário. E sabe aquela confissão que você abriu a alma, sabe? E aí eu falei, me confessei com o padre e tal, e foi muito bom. Aí ele, não, tudo bem, pode ir, né? E aí eu me lembro que o primeiro encontro que eu tive com esse padre, eu praticamente fiz uma confissão geral, assim. Tipo assim, eu não tinha reserva, que eu tinha com outro. Aí você pergunta, por quê? Não sei. Mas eu tinha reserva. Por isso que, às vezes, é um pouco disso, de crescer. Depois a gente foi indo, as coisas foram progredindo, né? E é engraçado, até hoje, assim, hoje eu me confessei com esse padre. Eu falei, padre, tá em casa? Falei, 5 minutos. Eu subi lá, né? E é isso, assim, sabe? De se sentir muito à vontade. Tipo assim, eu me sinto à vontade. Por mais que seja algo constrangedor, difícil, né? É alguém que eu me sinto à vontade. Então, essa pessoa muitas vezes vai te ajudar na direção. Claro que chegou momentos, assim, mesmo na direção com ele, que eu senti assim, não tá andando. Não estava andando, estava tipo estagnada a direção espiritual. Mas não era culpa dele, sabe? Assim, era culpa do momento, eu não estava talvez tão aberto, tão disponível, né? Então eu consegui fazer essa mudança. Mas logo quando começou, digamos, a ficar mais estagnado, eu já estava entrando no seminário. Então resolveu. Que aí o meu diretor, o antigo, nossa, Deus o tenha, um santo homem, Padre Oscar, foi muito bom. E ele também era a pessoa que eu crescia, assim, né, de conseguir entrar em aspectos da minha vida que eu nunca tinha conseguido chegar antes. Então, pouco a pouco, você vai se aprofundando mais. Então, eu sinto, assim, que na medida que você vai crescendo na direção espiritual, a tendência é que as próximas vão ser mais profundas. Porque, em princípio, você já trabalhou aquilo ali, já caminhou, já não é um problema, né? E você vai caminhando, vai chegando. Então, E, assim, esse diretor tinha um dom que eu não tenho tão grande, assim...
ele tinha uma capacidade de escuta absurda. Ele era capaz de ficar 20 minutos em silêncio, esperando você ter o seu tempo de falar. Haja paciência. Então, assim, isso é uma graça de Deus, né? E escutar. Quando ele falava, ele era muito preciso, até para dar bronca, assim, sabe? Ele às vezes batia na mesa assim, menino, né? Para brigar com você e dizer. Mas essa capacidade de ouvir com profundidade é. Sim. Vocês já devem terem visto essa experiência de você partilhar algo íntimo seu com alguém e você sentir que a pessoa não deu a importância. Sim. É horrível, não é? A sensação da morte. Sim. Tipo assim, eu lembro que uma vez, uma situação de família, eu conversei com um grupo de amigos, assim, as pessoas, tá bom. Nossa, eu me senti super mal. Então, se você me perguntar assim, direção cansa. Cansa não pelo tempo que você emprega, mas pela necessidade de você ter que estar atento, né? De fazer essa escuta atenta. Então, hoje, sexta-feira, é um dia que eu atendo, né? Então, de 2h30 até as 18 horas, mais ou menos. Então, assim, quando chega na última vez, eu ainda estou atento, assim, mas de noite eu estou muito cansado, né? Por causa desse esforço constante de estar lá. Então, às vezes está com sono e você segura aqui, mas eu não posso demonstrar isso. Mas, e que eu digo de estar atento, assim, porque enquanto as pessoas estão falando, isso até é até bem psicológico, isso, assim. Normalmente, às vezes, você fala muita coisa. Primeira direção é engraçada. A pessoa fala do Deus e do mundo. Mas não é o que ela quer dizer ainda, né? Às vezes, ela conversou com você 1h e 45 minutos e o que interessa é a última fala dela. E isso é normal, entendeu? É muito comum a pessoa começar a falar as coisas completamente aleatórias e desconexas. Ela, desculpa, você não está entendendo. Não, estou entendendo, pode ir. Vai com Deus, né? A pessoa chora e ri, volta, aí você fala, meu Deus, o que é, né? Porque ela está organizando as coisas. À medida que o tempo vai passando, ela vai organizando cada vez mais. E aí você vê que ela vai chegando onde precisa ser discutido. E aí a gente entra na vida espiritual, começa a questionar algumas coisas, entende? Então, assim, é lento mesmo, não é um processo rápido. Mas, assim, se você pega alguém mais maduro, assim, com uma maturidade espiritual grande, a direção dele é a direção de 15 minutos. Sim. Ele chega lá, padre, isso e isso. Tenho isso. Estou tentando fazer isso aqui, eu percebo que ajudou, mas ainda não chegou. Como é que eu posso ajudar isso? É, tipo, bem em cima, sabe? Mas é claro que aí, enquanto a pessoa está com dificuldade, mas eu sofro com tal coisa, você precisa trabalhar isso também. Você não vai jogar isso fora, né? Depois que você trabalha essas coisas, aí as outras andam mais rápido. Então, assim, esse padre que eu conheço que atende 30, mas ele atende 30 nesse nível. Né? Eu não atendo 30, porque a maioria das pessoas que eu estou atendendo é a primeira vez, é paroquiano, não é gente de igreja. Assim, vai à missa e tudo, né? Mas são pessoas que estão no caminho, né? Estão fazendo, e eu não tenho direito de cortar o assunto delas, né? Sim. Você quer falar? Fala. Né? Aí, pouco a pouco, você vai, né? Vai adiantando. E funciona, depois de um tempo, dependendo da pessoa, você fala, não, só meia hora com ela tá tranquilo. Mas pode ser que ela diga e fale, não, hoje eu quero conversar muito. Mas ela passou uma perda da mãe, do filho. Tem situações que a pessoa precisa, entendeu? Sim. E eu me lembro de atender gente de falar bem assim, que não gostava desse tipo de direção a toque de caixa porque não se sentia ouvido. Então, assim, não existe um modelo. Por isso, quando fala assim, porque tem que ser toda semana, tem que ser de 15 mensal. Não existe esse modelo. Existe a sua necessidade. Sim. Né? Então, tem gente que é muito bem resolvido com 20 minutos de direção semanal? Tem. Tem gente que não é. Tem gente que precisa de 45 minutos, 1 hora, uma vez por mês. E se você não ouvir 1 hora, ela não se sente, né, capaz de dizer. Então, assim, exatamente por isso. Aí você pode até olhar, não, mas é porque essa pessoa é muito afetiva, não sei o quê. Não, ela é outra pessoa. Sim. É outra pessoa, não é a mesma. Até na última, assim, a gente ficou... Eu tinha levado 2 assuntos, mas logo no início foi para um terceiro. Aí a gente ficou o tempo, só que eu tinha um tempo limite por conta... algumas coisas em casa, eu tinha que voltar para casa e tudo mais. E aí, quando acabou, assim, a direção, aí eu falei pro senhor, né? Eu falei, padre, eu tinha 2 assuntos, mas eu não falei sobre nenhum dos 2. Pronto, tem assunto pro próximo. Tem que marcar aí os próximos. Não sei, né? se foi importante que a gente falou, mas... Não, mas foi, com certeza. Com certeza. Mas assim, tem isso também, né? De você também entender se deixar um pouco levar pela conversa. Não, enfim, eu acho que... como até o senhor falou que essa questão da direção do leigo não é algo tão tradicional, vamos dizer assim, na igreja, é recente, talvez nós também tenhamos que aprender um pouquinho, né? Aqui nós temos líderes que nos ensinaram, né, sobre isso, mas nem todo mundo tem em casa alguém que sequer se preocupou em escutar ou ter uma direção de um pai, um irmão mais velho, assim, nunca teve uma experiência disso, de ter alguém preocupado com a vida espiritual, né?
Então a gente também vai aprendendo, né? Dando E não é um uma pouco coisa esse assim, tempo. tá rezando quantos textos? Que horas você tá fazendo isso? Não é desse jeito, assim, né? É uma coisa que a gente vai colocando e aumentando aos poucos. Ninguém começa, digamos, com uma vida espiritual de oração robusta de uma hora para outra. Você precisa fazer isso. E se você... É que nem você pensar assim, eu quero correr o Ironman. É 70 quilômetros, eu acho, não é? Uma coisa assim? Isso aqui é muito. É né? muito. Então, tudo bem, você corre a meia maratona, corro, sei lá, 30 quilômetros, 15 quilômetros. Ainda assim, você não vai correr os 70, né? Muito embora você já esteja bem treinado. Então, se você quiser correr o Ironman, é um treinamento bem mais pesado para poder fazer isso, né? Do mesmo modo, eu não vou correr nem minha maratona. Se você me colocar para correr 1 quilômetro, eu chego morto lá no final. Então, assim, é progressivo, é aos poucos. Depois que aquilo estabilizou, que agora não é mais mero esforço, se tornou virtude, vamos colocar outra coisa aqui agora, né? Então, um bom diretor vai colocando poucas coisas aos poucos. Porque se você colocar tudo de uma vez, a pessoa não dá conta. Né? Então, é isso. Então, padre, muito obrigado pela De sua nada. presença. Foi ótimo. É sempre uma felicidade mesmo ter o senhor aqui, que fez a parte da história, né, da Rede, faz parte da história da Rede Missão. Bebel, muito obrigado pelo Eu que primeiro agradeço. episódio. Gostou? Obrigada, padre. Gostei. Bebel. O senhor já tinha participado? Não, nunca vi. O senhor participou do Fé Partilhada, né? A fé partilhada na Foi, internet, foi. isso. Então, seja muito bem-vindo. Não falei, porque Obrigado. acho que eu fiquei com Fé Partilhada, A fé né? partilhada é o Guilherme que cuida, né? Isso. Tem... Então... Você dirigiu mas... também, né? O Guilherme? Então, Da se Mavi? for, não posso dizer. Eu só falei porque Desculpa, o Rodrigo Guilherme. disse. Mas muito obrigado, vocês dois, padre, por ter vindo, disposto. Ficou escutando um monte de gente aí falar a tarde inteira e ainda veio aqui à noite. Não, né? mas aqui é conversa, né? Aqui eu tô falando, não tô ouvindo, não tá bom. Mas é isso. Juninho e o João estão aqui com a gente. Muito obrigado pela produção desse episódio. Pessoal, vocês já sabem, podem encontrar a gente no @campusfidei. Bebel tá no Instagram. Claro. Qual é o seu? Sabe? Bebel Caminada. Bebel Caminada. É isso. Padre, o senhor tem Instagram aberto? Meu Instagram é público. É muito bom. O Instagram público é uma beleza. A pessoa vê que não tem nada demais, ela nem adiciona. Aderson Miranda. Então, Não, peraí. acho que é PE. Deixa eu só ver aqui. mudou Porque tem eu mudei pouco tem pouco tempo. Aí deixa eu só ver aqui. Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que é pe.aderson. Isso mesmo, pe.aderson Miranda, tudo junto. Então, se quiserem conhecer um pouquinho mais o Padre Aderson, podem seguir lá. Eu estou no @Rodrigo Mourão V. Você sempre pode conversar conosco. Se você, depois desse episódio, achou que foi produtivo, enfim, te deu várias ideias sobre sua vida, cogite a ideia de se tornar um colaborador, fazer esse projeto e essa missão, viver, né, mais e mais. Nós agora, graças a Deus, conseguimos aí... estamos com o nosso auditório, né? A sala de formação, não auditório, né? Sala de formação com cadeiras, agora muito boas, né? Então, tudo isso graças aos nossos colaboradores. E continuem rezando por nós. A oração é realmente uma parte essencial, tá certo? Padre, o senhor finaliza pra gente? Então, vamos dar a bênção. Aí depois a gente pede a invocação de São João Paulo II, não, de Santa Teresa de Calcutá. Tá bom. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresa de Calcutá e de São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Teresa de Calcutá, Rogai por nós. muito obrigado, Deus abençoe. Amém.